oitavo ano. Prazer ter os senhores aqui novamente, certo? Espero que todos vocês estejam se cuidando, estejam firme e forte aí fazendo as atividades. Lembrando bem, oitavo, eu não tô vendo ninguém perguntando nada, eu tô achando que todo mundo tá sabendo, tem que perguntar, tem que tirar algumas dúvidas aí, tá? Então vamos lá, acompanha com o professor, beleza? Para que o professor possa aqui firme e forte fazer todas as atividades para os senhores, para ver se os senhores estão acompanhando certinho. Tranquilinho, oitavo? Muito bem, pessoal, antes de a gente iniciar a correção do exercício, eu quero só dar um destaque para os senhores. Na aula passada, nós tivemos a nossa aula sobre os métodos contraceptivos. Mas esse capítulo de vocês ele é dividido em duas partes, métodos contraceptivos e doenças sexualmente transmissíveis. Essa aula de hoje, que é chamada de aula 3B, nós vamos corrigir a página 100 e 101. Tá? Na aula passada eu tinha falado que era 100 a 105. Sem problema nenhum, que é bom todo mundo estudar antes. Então hoje, tá? Nessa aula de hoje, tá? Na 3B, nós vamos corrigir, tá? O exercício da página 100 e 101. Depois os senhores vão assistir a quarta aula, tá? A quarta aula das doenças sexualmente transmissíveis, beleza? Que nós vamos corrigir todo o exercício geral, tá? Que é o finalzinho do capítulo, tá? Que encerra o capítulo sobre as DSTs e também os métodos contraceptivos. Então dividir aí para ficar bem legalzinho, né? Para a gente poder aprender bem melhor e fixar bem a matéria. Tranquilinho, pessoal? Então hoje, tá? Essa aula de hoje, 3B, correção do exercício, tá? Da página 100 e 101. Logo depois vocês vão assistir o vídeo aula sobre as doenças sexualmente transmissíveis. E aí, tá? Nós vamos corrigir o exercício, tá? Espero que todo mundo tenha feito, é claro. Nós vamos corrigir o restante do exercício do capítulo, fechando esse capítulo aí com vocês, tá bom, galerinha? Então, muito atento aí, se concentra e vamos lá então fazer essa correçãozinha para a gente poder tirar as dúvidas, tá? Então, quero que os senhores acompanhem junto comigo aí para a gente poder tirar as dúvidas. Então, vamos lá. Então vamos começar, galerinha do oitavo ano. Acompanhe comigo aí, ó. Primeira questão fala o seguinte. No capítulo anterior, você estudou o sistema genital masculino e feminino e os mecanismos que envolvem a reprodução humana. Revise alguns conteúdos e responda as questões a seguir. Primeiro você tem aqui, ó, o que é ovulação, tá? Eu já tinha mencionado isso aqui na aula passada, né, pessoal? Então o que é ovulação? A ovulação é o quê? É a liberação do ovócito, né, que ocorre de maneira geral no meio do ciclo menstrual da mulher. Então aquela liberação lá do ovócito. Então ocorre lá no meio do ciclo menstrual da mulher. Tranquilinho? A B fala o seguinte: onde são produzidos os ovócitos e os espermatozoides, certo? Muito tranquilinho, né, galerinha do oitavo? Os ovócitos são produzidos, por exemplo, nos ovários, certo? Lembrando que a gente falou também sobre maturação, né? Depois a gente dá um destaque sobre isso, né? Então, os ovócitos são produzidos nos ovários das mulheres. E o espermatozoide são produzidos aonde? No testículo dos homens, certo? Tranquilinho? E aí, vamos continuando aqui, ó. Na C. O que é fecundação e onde ela ocorre, tá? Ou seja, a fecundação, pessoal, é na verdade o que? A fusão do gameta masculino e feminino, tá? Então é a fusão do gameta masculino com o gameta feminino. Tranquilinho? O espermatozoide é o ovócito, né? Respectivamente, formado por zigoto. Ele geralmente ocorre nas tubas uterinas e dentro do corpo da mulher, certo? Então o espermatozoide, ele na verdade se encontra com o quê? Com o óvulo da mulher formando o zigoto, certinho? A gente tem aquela imagenzinha que a gente tinha mostrado na aula passada, né? E aí, continuando. O que é nidação, certo? Nós mencionamos isso na aula passada sobre a nidação. E o que é a nidação em si? Né? É o processo que ocorre a fixação do embrião na parede do útero, né? Então você tem lá a fixação, você tem o úterozinho e você tem a fixação, né? Então ocorre a fixação lá na parede uterina, nós chamamos de nidação, tá? Geralmente algumas mulheres têm um indicativo dessa nidação no início da gravidez, tá? A gente tinha mencionado sobre isso. Certinho, pessoal? Vamos lá então, continuando. A tabelinha é um método simples, porém não é considerado eficaz para evitar a gestação indesejada.
já que algumas mulheres apresentam irregularidade no ciclo. Considerando os conceitos sobre métodos de Eugene Krauss, nossa, que nomezinho feio, responda as questões a seguir. Utilize, certo, este calendário para fazer uma tabelinha do ciclo menstrual de 29 dias. Nós estamos falando de 29 dias, né, pessoal? Que teve o início no dia 26 do mês de abril. E identifique o primeiro dia do ciclo, o possível dia da ovulação, o período fértil e a data provável da próxima menstruação. Nós fizemos um exercício muito similar lá sobre o sistema reprodutor feminino, mas vamos então responder essas questões, né? Primeiramente, o primeiro dia aí, ó, primeiro dia, certo, da menstruação vai acontecer no dia 26 do 4, tá? Então nós temos o dia 26 do 4 lá que acontece, certo? O primeiro, né? Então acontece lá especificamente o primeiro. Deixa eu só o professor pegar um lapisinho aqui para ficar mais fácil, né? Para desenhar. Muito bem. Então olha só. Ele acontece no dia 26 do 4, tá? Então ele acontece aqui no dia 26 do 4, certinho? A data provável para ovulação vai acontecer o quê, pessoal? No dia 10, tá? De maio. Então aqui você tem aqui, ó, no dia 10 de maio é, na verdade, a data provável para a ovulação da mulher. Então aqui você tem o dia 26, tá vendo? Os dias que foram corridos até o dia 10 de maio, o início da ovulação, tá? Período fértil vai ser o quê? Do dia 7 do 5, tá? Ou seja, do dia 7 de maio, tá? A 13, certo? De maio até o dia 13 de maio. Então, olha só, presta atenção que isso é importante. Dia 7, que a gente envolve o período fértil, vai acontecer aqui, ó. Então, 7, 8, 9, 10. Essa aqui é a ovulação, tá? Então, ó, a ovulação aqui vai acontecer o quê? Vai acontecer no dia 10. E aqui, o período fértil vai até o dia 13. Repara bem, se a mulher tiver relação aqui nesse períodozinho aqui, ó, mesmo que a ovulação aconteça aqui no dia 10, ela ainda pode engravidar. Por quê? Porque o espermatozoide continua vivo no organismo feminino por alguns dias. Então, se tiver aqui no 7, ó, vai completar esses dias, tá? Geralmente vai de 4 a 5 dias e vai pegar o dia 10. Então, ela pode sim engravidar. Mas, professor, acontece aqui também, pode engravidar aqui 11, 12? Vai depender muito de cada organismo, mas pode sim acontecer, porque ainda está no período fértil, porque isso é uma data provável, beleza? Tranquilinho? A data provável para a próxima menstruação, tá? Para a próxima menstruação vai acontecer no dia 24, tá? Então aqui, ó, no dia 24, a data provável para a próxima menstruação, tá? Dia 24 de maio. Tranquilinho, pessoal? Então matamos aí a questão, o item A, né, da questão. Vamos lá. B. Considerando o calendário anterior, em quais dias do ciclo o casal deve evitar ter relação sexual se não quiser engravidar? Certo? Aí eu quero saber o seguinte, quais são os dias que ele deve evitar para não engravidar? O casal deve evitar o quê, pessoal? Relação sexual entre o quê? Entre os dias 7, tá? Vou colocar aqui para os senhores. Entre os dias 7 e 13 de maio. Então aqui, ó, 7 e 13 de maio, como eu mencionei para vocês, essas duas datas, 7 e 13 de maio, certo? Pois esse período é considerado o quê? O período fértil da mulher, tá? Belezinha? E como eu falei para vocês, o espermatozoide continua vivo num períodozinho, né? Então isso é datas prováveis, certinho, pessoal? Então matamos aqui a B também. Continuando, vamos lá. Na questão invertida, lembrando que isso aqui, pessoal, você pode fazer, né, a sua enunciado da forma que você quiser, né? Vai depender muito. Então vamos lá. Existem alguns métodos contraceptivos tipo, da primeira escolha quando o assunto é evitar uma gestação indesejada. Sobre um assunto, elabore perguntas para as respostas apresentadas a seguir. Vamos lá. A perguntinha básica que eu vou colocar aqui, ó. Por que os preservativos podem ser considerados contraceptivos da primeira escolha e do maior divulgação e distribuição? Porque os preservativos podem ser considerados contraceptivos de primeira escolha
e de maior divulgação e distribuição. Por quê, pessoal? Porque o preservativo, tá? Ele previne não só contra a gravidez, mas também contra o quê? Contra as DSTs, tá? Então, ele é eficiente por conta disso. E ele é muito mais fácil de manipular. Os outros já são questão hormonal e tudo mais, certo? E eles também têm no caso, um ponto importante, que eles têm o quê? Eles têm espermicida, então uma substância que mata o espermatozoide. Por isso que são mais eficientes, tranquilinho? Vamos lá. Além de serem acessíveis e fáceis de utilizar, eles têm mais uma vantagem em relação aos demais métodos contraceptivos. Previne infecções sexualmente transmissíveis, sendo o único contraceptivo com esse benefício, certo? Sim, o único contraceptivo com esse benefício, né, nesse caso. Então é o único, né, que você previne também contra as doenças sexualmente transmissíveis. Tranquilinho? Então, qual seria a perguntas aqui, ó? Quais os riscos associados ao uso do preservativo? Tá? Então, essa seria a minha perguntinha. Beleza? C. Os riscos estão associados ao uso incorreto do produto, o que pode ocasionar rompimento ou furos, fazendo com que ele perca sua eficácia. Certo? A perguntinha. Cite outros métodos que impedem o encontro dos gametas masculinos e femininos, tá? Então, vou citar no caso, pessoal, que envolve o quê? O cirúrgico, né? Laqueadura, né? Vasectomia, tá? Diafragma. Então, todos os outros você vai encontrar. Temos até a respostazinha aqui, né? Galerinha, ponto importante aqui para os senhores, certo? Certinho? Então, essa atividade aqui, tá? Nós matamos aqui com o item C. Muito bem, galerinha. Vocês acompanharam aí a correção, certo? Foi firme e forte, deu para todo mundo entender. Agora é o seguinte, galerinha. Olha só. A sequência, para os senhores não esquecer. Nós tivemos a nossa aula lá sobre os métodos contraceptivos. E aí, esse videozinho agora, tá? Que eu estou finalizando com vocês, é o vídeo 3B, que é a correção do exercício da página 100 e 101. Logo depois, os senhores vão assistir lá a videoaula sobre o que? Sobre as doenças sexualmente transmissíveis, tá? Que é o vídeo 4. E nós vamos ter, certo? O vídeo 4B, que é a correção final, tá? De todo o capítulo. Tranquilinho? Então, firme e forte, acompanha aí. A gente continua na próxima aula. Fica com Deus. Tchau.